Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina. Para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema majestade, eu venho em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade e dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Livro do Céu, volume 4, 10 de janeiro de 1903. As palavras que mais confortam a doce mãe são: Dominus tecum. Esta manhã, depois de ter esperado muito, veio a rainha mãe, com o menino Jesus nos braços, e deu-me dizendo que eu tivesse cortejado com atos contínuos de amor. Porquanto pude, fiz, e enquanto isso fazia, Jesus me disse: amada minha, as palavras mais agradáveis e que mais me consolam, e que mais consolam a mãe são: o Senhor é contigo. Dominus tecum. Porque não apenas foram pronunciadas pelo arcanjo, sentiu comunicar-se nela todo o ser divino, e por isso se sentiu investida do poder divino, de modo que o seu, diante do poder divino, se perdeu. E minha mãe ficou com o poder divino em suas mãos, né? Então, olha que interessante, né? Olha uma palavrazinha pequenininha, né? Mas que tem um significado muito grande, né? Tem um significado muito grande, porque o Senhor é contigo, né? Porque vamos ver aqui, ó, o que é que falam. Esta manhã, depois de ter esperado muito, veio a rainha mãe. Olha que lindo. Nossa Senhora vem ali visitar a Luísa, né? Vem a rainha mamãe, né? E Nossa Senhora, ela também teve que confiar na Luísa, do mesmo jeito que Jesus. Ela não podia dar Jesus para qualquer pessoa, né? Tem um trecho do Livro do Céu, que eu não lembro agora, que Nossa Senhora fala para Luísa que a partir daquele momento ela vai ser a mãe de Jesus, né? Ela coloca Jesus no colo da Luísa e fala: cuida dele, né? E tinha muito tempo que eu queria entender esse negócio, né? Como ser mãe de Jesus, como gerar Jesus, né? Como ser mãe de Jesus. E aí, caminhando na divina vontade, conversando com Jesus,
Sabe, aquelas conversas assim, de um bebê, quando um bebê ele tá começando a falar, né? E a criança, quando ela começa a falar, a primeira palavra que a criança fala é mamãe. Por mais que o pai fique ali, papai, papai, mas a criança fala mamãe, é incrível, né? E eu conversava com Jesus como um bebê, né? Conversava com Nossa Senhora como um bebezinho, né? Uma bebezinha, né? Pequenininha. E ela falava as coisas, explicava as coisas para mim, né? E muita coisa eu não entendia. Jesus explicava também para mim, muita coisa eu não entendia. Só que é tão mágico quando a gente assume, né, os 3 passos que Nossa Senhora fez, né? Que a gente está até meditando esses 31 dias, né? Esse mês de maio, e fala desses passos. E quando a gente conhece esses passos, crê nesses passos que Nossa Senhora dá e que Nossa Senhora recebe, né? Porque não foi só Nossa Senhora que deu para Deus. O incrível é que não foi só Nossa Senhora que deu para a Divina Vontade. Muitas vezes a gente pensa que foi só a Divina Vontade que deu para Nossa Senhora, ou então que foi só Nossa Senhora que se deu para a Divina Vontade, né? Só que não é assim, né? Não é assim. É a mesma medida que Nossa Senhora se dá para a Divina Vontade, é a mesma medida que a Divina Vontade se dá para Nossa Senhora. Então, ela vai dando passos, né? A caminho de tomar posse do dom da Divina Vontade, mas a Divina Vontade, ela confiava em Nossa Senhora. E essa confiança veio da correspondência da alma de Nossa Senhora, né? Então, para nós acontece isso também. Para nós, a Divina Vontade, ela vem, a gente começa a meditar, começa a conhecer, se encanta. Muitas vezes a gente só quer partilhar aqueles testemunhos, né? Aquela coisa gostosa que a Divina Vontade tá fazendo com a gente, né? Aqueles passinhos de bebê, né? Que o bebê dá as primeiras palavrinhas balbuciadas, né? Pelo bebê. Mas aí, a Divina Vontade, ela quer mais. Ela quer que a gente se alimente de alimentos sólidos, que a gente mergulhe e que a gente vá comer muita comida gostosa e grossa, sabe? Comida que vai fazer a gente engordar no espírito, né? Assim como a gente come a comida para engordar o corpo, né? Eu não posso falar muito dessas coisas, porque eu sou bem magrinha, né? Então, mas assim como a gente precisa do alimento para o nosso corpo ter uma estrutura, né? Para o nosso corpo suportar, para os nossos pés suportar o nosso corpo, nós temos que ter, né? Um corpo que possa suportar os nossos pés, né? Ou os pés para suportar o nosso corpo, né? Então, a gente tem pessoas que têm o corpo mais forte e tem os pés maiores, né? Tem pessoas que têm o corpo mais magro e tem os pés menores, né? Então, a mesma coisa na visão espiritual, né? Porque assim, se a gente ficar só balbuciando as palavras, ela não nem Nossa Senhora vai entregar para nós os tesouros que ela tem,
e nem a divina vontade vai revelar os tesouros, porque a gente não vai estar pronta para comer aquela comida sólida. E era isso que a Luísa estava fazendo, ela estava se preparando, né? Então vamos aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Ela fala aqui: esta manhã, depois de ter esperado muito, veio a rainha mãe com o menino, olha que lindo, com o menino nos braços, com Jesus nos braços, olha. E deu-me dizendo-me que eu tivesse cortejado com atos contínuos de amor. Então, Nossa Senhora, ela traz Jesus para nós nos 31 dias. Ela entrega Jesus para nós, porque Jesus é a divina vontade. Então, o que Nossa Senhora está colocando para nós é Jesus. Ela está nos dando a graça de recebermos o dom da divina vontade. E o dom da divina vontade é o próprio Jesus, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ainda é uma força muito maior, né, do que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Às vezes quem vê eu falar assim, diz, nossa, mas Deus é Deus, mas a divina vontade ela é muito maior, porque a divina vontade, o que é a divina vontade? A divina vontade, ela é uma força, mas que força é essa? Dois elementos básicos, né? A primeira é a obediência, porque sem a divina vontade a gente não consegue viver na obediência, né? E o segundo é o amor. Jesus coloca um amor nos filhos da divina vontade. Jesus coloca um amor tão grande, mas um amor tão grande que a cada dia cresce e vai multiplicando. E não é só pela criação, né? Como foi a fase da Luísa, só pela criação, né? Só por aquilo que ela via, pelo céu, pela lua, né? Pelos giros que ela fazia, né? E muitas vezes a Luísa ela tinha esse amor pelas criaturas por causa de Jesus, porque ela não queria que Jesus sofresse. Então, toda vez que Jesus ia castigar, aí ela segurava Jesus, porque ela sabia que Jesus sofre, né? Jesus sofre, como foi falado na live, né? Na live de ontem. Jesus sofre, são lágrimas. Ele derrama lágrimas, a gente que é mãe. A gente sabe, eu sofro quando eu vou castigar meu filho. Quando eu vou tirar o meu filho de alguma coisa, né? Por ele não ter maturidade. Porque Jesus, ele tira as coisas de nós por nós não sabermos usar as coisas, né? Então, por nós não saber, ele tira para nos proteger, para a gente não se perder totalmente no caminho, né? Então, vamos continuar aqui, ó. Por quanto pude, o fiz, né? Então, ela pede atos de amor, né? Que a Luísa cuide de Jesus e faça atos de amor para ele, né? E por quanto ela pôde, ela fazia. Isto faz, ó, por quanto pude, o fiz, e enquanto isso fazia, Jesus me disse. Aí nesses atos, nessa correspondência do amor de Jesus pela Luísa, essa correspondência das almas, né? A gente tem que entender que todo esse amor que surge, né, da Luísa com Jesus, de Jesus com a Luísa, é o amor da alma, é o encontro das almas, né? E aí ele completa a obra nela, né? Ele completa a obra nela, ele traz para nós uma pessoa normal, que viveu na divina vontade para ensinar que nós também podemos viver, né? Aí Jesus fala para ela assim, ó: amada minha, as palavras mais agradáveis e que mais consolam a minha mãe são. Aí tem a maior palavra, e nós vamos saber agora. A maior palavra que consola Nossa Senhora é: o Senhor é contigo, né? Então, quando a gente olha para uma pessoa, quando uma pessoa está passando por problema, e a gente vai lá e fala: calma, irmão, calma, irmã, o Senhor é contigo,
O Senhor é contigo nesse vale, né? Talvez a pessoa perdeu um esposo, né? Perdeu um filho, e aí a gente chega perto dessa pessoa, levando Jesus para ela, né? No nosso corpo, não é nas nossas palavras. Porque ontem na live, Jesus explicou isso para mim, que tem situações, vai ter situações que a gente não vai poder falar que a gente é Jesus e tal, a gente não vai poder mostrar Jesus claramente quem a gente é, né? Sendo Jesus, mas que as pessoas vão entender através do nosso corpo, através do nosso gesto, do nosso olhar, da nossa palavra, da mansidão, né? Das virtudes que a gente vai ter e que a gente não faz nenhum esforço de produzir. Porque os santos da santidade humana, eles têm um esforço para produzir as virtudes. Já os filhos da divina vontade não têm. Eles são Jesus, né? Nós somos Jesus, isso acontece naturalmente. Então, quando tiver uma situação em que a gente não pode, tipo assim, eu não posso chegar na casa da minha vizinha ela tem os hábitos dela, né? E eu não posso chegar na casa dela e falar assim: ei, desliga a televisão porque Jesus chegou e Jesus não quer isso. Não, eu não posso fazer isso. Mas através do meu corpo, dos atos do meu corpo, do gesto, os psicólogos, os estudiosos que estudam, não sei bem se é psicólogo ou é psiquiatra, mas tem um tipo de estudo que é feito quando as pessoas elas têm distúrbios, né? Tipo assim, quando uma pessoa vai passar pelo... É um psicopata, é uma pessoa que tem que é um assassino, que é frio, calculista, e aí, às vezes, tem esse pessoal que eu não sei se é psicólogo ou se é psiquiatra que fala. Eu acho que é psiquiatra, né? Ou é psicólogo, um dos dois, né? Me fugiu agora a palavra. Só que assim, tem esses profissionais que eles estudam a linguagem corporal do corpo da pessoa. Então, pelos lábios, né? Pelo modo dos lábios, pelo modo da pessoa se comportar com as mãos, né? Pelo modo da pessoa se mexer quando ela está, tipo, sendo interrogada, eles conseguem detectar o desvio de caráter naquela pessoa, né? E aí, eles sabem descobrir o que é que aquela pessoa tem, por que aquela pessoa é daquele jeito, por causa da linguagem corporal, né? Então, ontem, na live de ontem, quando a Aline estava falando sobre isso, né? Que a gente não vai poder chegar e falar, né? Tipo assim, gritar, falar, Jesus chegou e tal. Mas Jesus, na mesma hora, Jesus falou para mim assim, que nós não vamos poder gritar, mas nós vamos falar através do nosso corpo, através da linguagem corporal, na nossa voz, nos nossos olhos, nas nossas mãos. Então, assim, se uma pessoa chega para mim, ela perdeu o filho, né? Uma pessoa que ela perdeu o filho e ela manda mensagem para mim desesperada, angustiada, né? Porque perdeu o filho. E aí eu vou falar essa palavra aqui que mais consola o coração da mãe, né? O coração de Nossa Senhora, né? Que consola Nossa Senhora. Eu vou falar assim: calma, irmã, o Senhor é contigo. Calma, minha amiga, o Senhor é contigo. Apesar disso tudo que você está passando, o Senhor é contigo, né? Então, através desse o Senhor é contigo, eu vou estar sendo Jesus, né? Mas ao mesmo tempo eu vou estar sendo esse anjo, esse portador dessa boa nova para aquela pessoa, né? Que tá ali passando por uma situação difícil, né? E não tá sabendo, né? Tá desesperada. Eu vou passar essa paz para ela, né? Eu não, Jesus através de mim, né? Então vai ter momentos que nós também vamos ter essa linguagem corporal, né? Que Jesus vai se manifestar no nosso corpo, né? Foi isso que ele explicou
para mim ontem que muitas coisas que a gente não vai poder falar, o nosso corpo vai falar por nós, né? A linguagem corporal, né? Porque Jesus até explicou para mim que tinha muita gente no tempo no tempo dos profetas que era reconhecido assim, era reconhecido pelas vestes, não era só pelas palavras, né? Não era só tipo assim, só pelas palavras ou pelas obras, mas também por essa comunicação corporal, né? Então, quando passava um profeta, muitos deles que não entendiam as palavras, entendiam o corpo, por causa das expressões labiais, da forma de doçura que a gente fala, na forma de olhar que é diferente, porque Jesus também explicou para mim que vai ter momentos que os nossos olhos, quando a gente olhar para as pessoas, os nossos olhos vai representar a misericórdia. Então, assim, vai ter todo esse processo, né? E a gente tem que estar atento a isso, para saber usar tudo, porque Jesus, ele quer usar tudo de nós. Ele não quer usar só o nosso intelecto, só a nossa voz para poder falar ou para saber tudo do livro do céu, né? Não, mas ele quer que nós usemos também o nosso corpo, né? E até no tempo dele também as pessoas reconheciam também, não só por causa da comunicação verbal, mas também por causa do olhar de Jesus, né? E essa expressão corporal também, é porque naquela época, né, eles não davam nomes, né? Não davam nomes para as coisas, mas hoje a gente já tem, né? Então vamos lá. Continuando, o Senhor é contigo, Dominus tecum, porque não apenas foram pronunciadas pelo arcanjo, né? Essas palavras não foram pronunciadas somente pelo arcanjo, mas por todo mundo que chegava ali, que via Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, uma pessoa simples, mas ela tinha também essa linguagem corporal, esses olhos misericordiosos, essas mãos que estavam a serviço, né? O modo dela se comportar, o momento dela falar, né? Então, assim, tudo isso eles viam, né? Eles viam, era essa comunicação corpo, alma e espírito, que nós também temos que ser assim, corpo, alma e espírito. Pelo arcanjo sentiu comunicar-se nela todo ser divino, né? Então, quando o arcanjo vem e fala para ela, o Senhor é contigo, agraciada, tu és agraciada, bendito é o fruto do teu ventre, ela sente todo o poder divino nela, né? Por causa da fala, né? Da fala, não só por causa vamos supor, do corpo do anjo que foi ali, mas por causa da fala. E por isso se sentiu investida do poder divino, né? Então as pessoas, elas vão ver também na gente, a gente investida desse poder divino. Não só quando a gente fala, né? Mas quando Jesus usar o nosso corpo, porque como eu já falei, vai ter situações que a gente não vai poder falar, né? Não vai poder, a gente não pode chegar por aí e falar, eu sou Jesus e agora tem que ser assim. Que a divina vontade, ela chegou e você tem que me obedecer, né? Às vezes até acontece isso aqui na minha casa com meu filho, né? Quando às vezes meu filho fala alguma coisa, eu falo assim, aqui é do jeito que a divina vontade quer. Não é do jeito que você quer, é do jeito que a divina vontade quer, né? Mas é o modo que eu uso aqui na minha casa. Na minha casa eu posso usar esse termo, mas na casa das pessoas eu não posso, né? Na minha casa eu ouço o que eu quero, eu não sou obrigada a assistir nada que eu não queira assistir, né? Eu só permito o que eu quero, né? Então, aqui eu posso ser Jesus livremente na minha casa. Só que Jesus não quer que a gente seja só Jesus na nossa casa. Ele quer que a gente seja Ele em todo lugar. Mas vai ter lugares que a gente vai saber que a gente é Ele. Mas as pessoas não vão... A gente não vai precisar falar. A gente vai saber na nossa mente, na nossa consciência. Mas a gente não vai precisar falar, porque a gente não vai poder também. Mas as pessoas vão ver nos nossos olhos,
no nosso falar, na sabedoria que a gente vai orientar, conduzir aquela pessoa ali, né? E nessa linguagem também corporal também, né? Porque Jesus, ele quer usar de tudo nosso. Ele usa da nossa inteligência, da nossa memória, das nossas mãos, dos nossos pés, de todo o nosso ser, né? Ele nos criou para ser outro ele, né? Então, ele usa de tudo de nós. De modo que o seu, diante do poder divino, se perdeu, né? Então, o poder, né? O poder de Nossa Senhora, o conhecimento de Nossa Senhora, tudo que ela tinha entendido tinha se perdido, tipo assim, se perdeu no poder divino. Então ela não tinha mais nada dela, né? Toda a vontade humana dela se perdeu no poder divino e só virou poder, só virou ação divina. A mesma coisa com a gente. A mesma coisa acontece com a gente. Eu tô vivendo isso esses dias. Nossa, meu Deus, eu chorava tanto porque eu vi as meninas partilhar esse negócio de falar com Jesus e de ouvir Jesus e de estar conversando com Jesus. E eu não conseguia. Gente, quando eu levanto, Jesus já explica para mim, Jesus já lembra a live assim todinha na minha cabeça, os pontos que ele quer que eu guarde, os pontos que eu pergunto, que ele quer que eu pergunte. É incrível, incrível. Como nessa questão que a Aline falou, né, na live sobre a gente não poder falar que a gente é Jesus em todo lugar. E aquilo ficou dentro de mim. Ele falou comigo ali na hora, mas eu não partilhei ali na hora, porque não, às vezes a pessoa fala assim, vocês podem até pensar assim, mas por que você não partilhou ontem? Porque Jesus, ele queria que eu colocasse isso hoje na minha partilha. Então, ele me fez lembrar disso, né? Então, quanto mais a gente vai perdendo a nossa humanidade, mais a gente vai se divinizando, né? Mais a gente vai tendo a humanidade de Jesus e a divindade de Jesus, né? Porque na humanidade de Jesus, ele também foi usado nos pés, nas mãos, no corpo, ele não teve nada dele. Tudo era conectado com o Pai. E na divindade também, né? Então, nós temos que aprender a ver o corporal, né? O nosso corpo na terra e o nosso espírito, né? Nós temos que entender cada função, né? Não é bem função, é junção, né? A junção do corpo, do seu corpo para o seu espírito. Do meu corpo para o meu espírito, do meu espírito para o meu corpo, né? E minha mãe ficou com o poder divino em suas mãos, né? E aí Nossa Senhora, ela fica com o poder divino em suas mãos. E o Filho da Divina Vontade fica com esse poder divino em suas mãos. Porque aí vai irradiando luz, e vai irradiando luz, e vai irradiando luz. E Jesus vai te explicando. E Jesus vai mostrando para você aquilo que foi falado ali na live. E você não entendeu. E você vai lá e pergunta para ele. E ele vai se comunicando e vai acrescentando mais ainda do que o que foi falado na live, né? Então é isso. É esse poder divino que a Divina Vontade quer para nós, né? E não é o poder para a gente se enzombecer, para a gente se achar melhor do que as outras pessoas, não é nada disso, né? Mas é a gente poder ser Jesus, tanto no espírito, né, na nossa busca por ele, como no corporal, para a gente poder ir até outras pessoas sem escandalizar ninguém, porque Jesus, ele não escandalizava ninguém. Ele só falava que ele era o Messias quando ele era perguntado. Ele não ficava lá, eu sou Messias, gritando, eu vim salvar vocês da escravidão. Ele não fazia isso. Mas quando as pessoas perguntavam, ele não negava. E é isso que tem que acontecer com a gente. A gente tem que estar em todo lugar como Jesus estava. Amém, Fiat.